como eu adotei uma linha, entre várias opções de abordar o Apocalipse, né, nesse curso, por limitação de tempo e tudo mais, eu adotei uma linha mais voltada para descrever qual é a verdadeira vitória, né, do cristão no seu embate, na sua luta contra os poderes das trevas. Então, nessa última palestra, eu quero abordar os capítulos 12 e 13 de Apocalipse, né? Gostaria muito de abordar os capítulos 4, 5 e 6, são extraordinários, maravilhosos, mostram, né, o momento da coroação de Cristo nos céus, quando ele chega lá como o cordeiro vencedor, que foi morto, sempre lembrando a sua morte, né? Pega o livro da mão direita do Pai, se torna naquele momento o Senhor dos céus e da terra, né? E com base, a maneira apocalíptica de descrever aquilo que Jesus fala aos discípulos em Mateus 28, 18, agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, então vão e façam discípulos. Mas não dá tempo de falar tudo isso, então nós vamos ficar aqui no capítulo 12 e ler, até porque também aqui tem muita relação, né, direta. Digamos que depois de falar às 7 igrejas o que estava errado, né, quais os riscos que estavam à volta deles ali, quais as ameaças, né, para ser um cristão verdadeiro, João foi chamado aos céus, teve uma visão celeste, e lá ele viu o trono de Deus no capítulo 4, ele viu a coroação do Cordeiro no capítulo 5, né? Viu o Cordeiro de posse do livro liberando os cavaleiros, cada cavaleiro, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, amarelo, preto, todos eles cumprindo funções de Cristo no mundo, que envolve a própria perseguição contra a igreja, ao mesmo tempo o evangelho sendo pregado, sustentado, né? Ou seja, João começou a mostrar. Primeiro foi mostrado para ele, e então ele está mostrando para a igreja, né, a outra realidade dessa batalha. Porque a gente vê a batalha aqui no dia a dia, nessa luta contra as forças das trevas, as perseguições do maligno, mas nem sempre nós vemos isso da perspectiva do céu. A gente enxerga as coisas da perspectiva da terra. E quando João sobe aos céus, no capítulo 4 diz, sobe para aqui, vem aqui em cima, e eu vou te mostrar as coisas daqui, dessa perspectiva. Então a gente percebe, a gente vê como as coisas mudam, né? Nós percebemos que, por mais que a igreja esteja na terra sendo perseguida, embora sejam perseguições mais pontuais, né, eram naquele momento, o dragão está agindo com tanta fúria contra a igreja, mas Deus nunca perde o controle, essa é a ideia. O Senhor está no controle de todos os eventos, bons e maus, aqueles que parecem maus. O Senhor está no controle. E talvez em nenhum lugar isso fique tão claro, né, como nessa grande história dos capítulos 12 e 13, que é a história central do livro. Nós estamos bem no miolo aqui do livro do Apocalipse, e aqui nós temos uma cena que ela tem um poder de resumir, eu digo assim, a Bíblia inteira, em poucos versículos. E essa cena inicial aqui do capítulo 12 diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Fica bem evidente, meus irmãos, que essa criança que estava para nascer aqui é Jesus Cristo, aquele que há de reger as nações com cetro de ferro. Então, é uma cena que aponta para a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo. Então você percebe que o Apocalipse está aqui recuando, né? Ele não está falando do futuro, ele está falando do passado. Ele está mostrando de coisas que já aconteceram há muito tempo. Mesmo quando o Apocalipse está sendo revelado, Jesus já nasceu, já viveu, já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, tudo isso.
mas o Apocalipse quer nos contar, né, a história como um todo também. E é nessa cena aqui, do capítulo 12, que nós temos, né, um resumo de toda a revelação bíblica. Porque, não sei se você já percebeu, mas há uma relação muito direta entre esta passagem e Gênesis 3. Se você pegar o texto de Gênesis 3, especialmente os versos 14 a 16, 17, e pegar do outro lado, Apocalipse 12, de 1 a 5, e começar a fazer pega assim várias canetinhas de cor, amarelo, azul, vermelho, tal, várias cores. E aí você vai lá em Gênesis e começa a pintar os personagens que aparecem no texto do Gênesis. E aí você vem aqui e começa a pintar. Você vai ver como existe correlação. Porque você tem a mulher, você tem a serpente, você tem o descendente prometido, esperado, né? Você tem a promessa das dores de parto da mulher lá, você tem aqui também as dores de parto, você tem a inimizade entre a mulher e, né, a serpente, aqui você tem o dragão furioso diante da mulher. E, claro, o ponto central de tudo é o filho dessa mulher que vai nascer. Então, aqui está descrita, eu posso dizer assim, né, toda a teologia bíblica do Antigo Testamento. Porque, desde que Deus veio no Jardim do Éden, naquele dia ainda em que o pecado entrou no mundo, e desde que Deus disse aquelas palavras diretas ao próprio diabo, na pessoa da serpente. E isso também é interessante, porque note, é só aqui no capítulo 12 de Apocalipse que nós ficamos sabendo, sem sombra de dúvidas, que aquela serpente era Satanás. É engraçado isso, você tem que ler a Bíblia inteira para ter essa certeza, porque em nenhum outro lugar foi dito com todas as letras. A gente, suponha, você está lendo pela primeira vez a Bíblia, você fica muito desconfiado que aquela serpente lá não parece ser uma mera serpente. Mas você vai lendo página por página, capítulo por capítulo, nenhum lugar diz. Você tem que chegar ao último livro da Bíblia para ele dizer, estamos falando da antiga serpente, que se chama, e aí dá nome, sobrenome, RG, CPF, né, todos os dados, é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo, o acusador dos nossos irmãos, dá os cargos, os títulos, as funções, para não ficar com dúvidas, né, de quem aquela serpente de fato era. Desde que o Senhor foi falar com aquela serpente e amaldiçoou-a, maldita és, e prometeu uma guerra, uma briga, né, entre ela e a descendência da mulher, e disse que em última instância a serpente sairia com a cabeça ferida, com um ferimento mortal, portanto. Então nós podemos ver que desde então o dragão sempre esteve ali diante da mulher querendo devorar o seu filho. Estude o Antigo Testamento e você percebe que a descendência santa sempre está em risco. Assim que Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel, tudo leva a crer que Abel é o descendente. Então vai lá a serpente e fere. É interessante porque a serpente sempre se antecipa, ela tenta ferir primeiro e acaba ferida mais ainda depois. A figura, né, do tu lhe ferirás o calcanhar, ele te ferirás a cabeça, é bem essa. A serpente se lança no ataque traiçoeiro contra o calcanhar do descendente. Ela ataca primeiro. Mas quando ela faz isso, ela dá a oportunidade para que o descendente pise sua cabeça. Para pisar, tem que estar perto. Como é que ele vai ferir a cabeça, né, da serpente se ela não está ali tentando atacá-lo? Na ironia de Deus, uma santa ironia, desde o início Deus vem mostrando isso para a própria serpente. Você vai ser a causa da sua própria destruição. Eu não consigo não ver isso exatamente lá em Lucas 22. Quando o texto diz assim, Lucas 22, que os principais sacerdotes se reuniram para tentar encontrar uma forma de prender a Jesus para matá-lo, mas sem causar um rebuliço popular. Eles estão lá, os sacerdotes, discutindo como é que a gente faz, como é que não faz, se prender aqui no meio de todo mundo vai causar um problema. E aí o texto diz, então Satanás entrou em Judas, e este foi conversar com os principais sacerdotes, e lhes disse o modo como poderia entregar a Jesus. Não é só Judas, percebe? Não é só Judas.
Satanás entrou em Judas. E Judas, possesso de Satanás, vai até os sacerdotes para lhes dizer como fazer isso. É o diabo encontrando uma maneira de trair Jesus traiçoeiramente, ferir o seu calcanhar. Mas o que ele não sabe, porque Deus o cegou, não tem outra explicação a não ser essa, Deus o cegou, é que quanto mais perto do pé do Messias, né, mais a sua cabeça está perto, próxima de ser finalmente esmagada. Então, como um instrumento de Deus, não um instrumento submisso, de livre vontade, isso ele nunca foi. Mas os ímpios todos são instrumentos de Deus. Não porque eles querem ser, não porque eles desejam ser, não porque eles têm livre vontade de fazer isso, que eles querem fazer isso pela sua livre vontade. Eles querem fazer o exato oposto. O exato oposto. O diabo sempre quis fazer o exato oposto. Não dá para competir com Deus. Ele é sábio demais. Não dá para querer enrolar Deus. Ele é sábio demais. E Deus o usa como um instrumento. É o próprio diabo que entra em Judas e vai lá vender a Jesus. E na hora da ceia, irmãos, vejam, na hora da ceia, quando Jesus revela, um de vocês vai me trair, e fica então configurado ali que é Judas, Jesus diz a Judas, o que tiver que fazer, faz depressa. O texto diz, então Satanás entrou outra vez. E ele vai pela segunda vez até os sacerdotes para dizer, me encontrem lá, vamos com a escolta até o Monte das Oliveiras, lá onde ele está sozinho, e lá vamos prendê-lo, e ninguém vai se revoltar por causa disso. E tudo isso é realmente muito emblemático, né? Porque desde o início você vê essa espera aqui. O dragão se deteve diante da mulher. É uma cena interessante, é uma cena colossal, é uma cena celeste. A mulher é gloriosa, tem todas essas vestes aí, roupas e tal, que a gente vai destrinchar daqui a pouquinho. Mas observe, né? Aqui está a espera do dragão. Ele está sempre esperando esse menino nascer. Por quê? Porque Deus falou para ele, quando ele nascer, sua cabeça já era. Então, todo o esforço de Satanás, podemos dizer no Antigo Testamento, geração após geração, o que ele quer? Matar o menino, matar o Messias, impedi-lo de cumprir sua tarefa, cumprir sua missão. Por isso Caim ataca traiçoeiramente Abel. E Caim é filho do maligno, João diz com todas as letras na sua primeira carta. Ele é a descendência da serpente. Não é física, tá? É descendência espiritual. Mas um terceiro filho nasce, é Sete. E na verdade ele é o escolhido, ele é o eleito. Não adiantou matar o outro. Deus sempre está levantando, por assim dizer, uma segunda opção. Mas, na verdade, deixa eu me corrigir. Segunda opção só tem ali. Só tem ali. Porque depois que Sete se torna o descendente, não tem mais como voltar atrás. Não tem como gerar um outro filho, porque já teve neto, bisneto, tataraneto, e Deus já definiu a descendência. Então agora Deus vai ter que preservar essa descendência, sob todos os ataques. E como é que Deus faz isso? Você vê, você chega ao tempo do dilúvio, e o próprio Deus diz, olha, a maldade do homem se multiplicou na terra, não tem mais o que fazer com o homem, vamos destruir todos. É nessa hora que o dragão diz, finalmente, né, ganhei. Acabou. O próprio Deus reconheceu que não tem o que fazer. Ele decidiu destruir tudo, pronto. Provei meu ponto. Mas sempre tem um porém na literatura bíblica hebraica. Sempre tem um mas, um todavia, um contudo, um entretanto.
Porém, Deus encontrou Noé. E Noé achou graça diante do Senhor. E Deus disse a Noé: faz uma arca, meu camarada, e entra nela e você e a sua casa. E Deus leva a semente santa para dentro da arca. Mas leva também a semente maligna. Preserva as duas. Porque o duelo final não chegou ainda no ponto de acontecer. Então as duas descendências são guardadas. Você sabe que quando os 3 filhos de Noé dão sequência, Deus diz: Cã está amaldiçoado, Sem está abençoado. E você vê a descendência da mulher pelos semitas, e você vê a descendência da serpente pelos cananitas. Então agora a fúria da serpente se volta para os semitas. E você vai ver os semitas sempre nesses riscos, nesses perigos, né? Deus sempre agindo de maneira extraordinária para de alguma maneira manter a descendência santa. Quando os semitas se desviaram com a Torre de Babel, foram eles que construíram a Torre de Babel. Não foram os cananitas, foram os semitas. O que Deus fez? Ele foi lá e pegou um homem do meio dos semitas e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Eu vou te dar um filho. A promessa é sempre essa: um filho, um filho. Eu vou te dar um filho. Porque Deus está sempre repetindo essa promessa: eu vou te dar um filho, eu vou te dar um descendente. Porque é o descendente prometido, em última instância, que tem que vir ao mundo. Mas nunca será fácil. Abraão e Sara, precisam ter um filho como? Se Sara é estéril, já tem quase 100 anos. Mas a palavra de Deus não pode falhar. E Deus disse: vou te dar um descendente. E deu. Mas o da serpente sempre vem junto. Sempre está ali, ameaçadoramente, tentando devorar o filho, tentando devorar o descendente prometido. Eu acho interessante ter tanta mulher estéril na ascendência de Cristo, né? A concentração de mulher estéril está toda ali. Porque o Senhor está sempre agindo para mostrar o seu poder, para preservar a semente santa. Ela está sempre sob risco, sempre sob risco. Quando as duas nações estão no mesmo ventre, as duas sementes, as duas descendências, no mesmo ventre, Esaú e Jacó. Jacó passa a sua vida inteira na sombra de Esaú, com o risco de ser morto, ele tem que fugir, tem que ir para longe. O Senhor está sempre agindo para salvar o indigno Jacó. Que não é nem uma flor que se cheire, mas Deus está agindo por causa do seu plano, do seu projeto de trazer trazer o descendente ao mundo. Veja que Deus vai sempre afunilando essa história e ela está sempre complicada. Então, dos filhos de Jacó, Judá é escolhido para continuar a descendência santa. Judá. Aí do nada você tem no meio do Gênesis aquela narrativa estranha de Judá e Tamar. Já prestou atenção naquela narrativa que nos parece esquisita demais? No final, o sogro teve o filho com a nora. Você fica pensando, você fica olhando esse detalhe, aí você se perde no principal detalhe da história. Os filhos de Judá não queriam ter filhos. Eles não querem ter filhos. Eram homens maus. E por que não querem ter filhos? Porque eram homens maus. Mas o descendente tem que vir ao mundo. E o caminho é Judá. Então, se os filhos não cumprem a lei do levirato, e se depois o próprio Jacó não quer fazer isso para não perder o último filho, é o próprio Judá, depois do almoço começa a trocar nome. É o próprio Judá que vai ser o pai do filho de Tamar.
Então vem a fome, a grande catástrofe na terra. Então Deus tem que mandar um dos filhos de Jacó para o Egito, para que se construam celeiros. E mais tarde ele dirá com todas as letras para os seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá. Foram sim. Um bando de sem vergonha eles eram. São culpados, responsáveis por isso, mas José disse: foi Deus que me enviou. Através do ato mal de vocês. Deus me enviou para cá para preservar vocês. Em última instância, preservar a descendência de Judá. José está ali a serviço de Judá, para manter a descendência. Mas quando se levanta um faraó que não conhece José, o que ele manda fazer? Mata o menino. A ideia sempre é matar os descendentes. E Faraó decide exterminar, matar todos os meninos que nascem dentro da terra do Egito. Aí Deus diz: ah, é? Tem uma ideia melhor. Você não vai matar, não. Você vai criar ele. E manda um menino dentro de um cesto para as mãos da filha do dragão, né? A filha de Faraó. E na ironia de Deus, é ela quem vai criar aquele que anos depois voltará com um cajado na mão para dar uma bordoada na cabeça da serpente. Dessas várias bordoadas que ela foi levando ao longo da história. Não, nenhuma delas definitiva. A definitiva foi na cruz. Mas Deus sempre agiu dessa maneira. Para tornar uma história longa, curta, né? Porque senão a gente fica o dia inteiro aqui só contando passo por passo, para ver como o inimigo ele nunca foi muito criativo, essa que é a verdade, né? Porque esse negócio de mandar matar criança nunca deu certo. Teve um dia lá que uma rainha Atalia assumiu o trono, usurpou o trono e mandou matar todos os filhos de Davi, os descendentes de Davi. Já tinha definido que a família dentro da tribo, né, a família dentro da tribo de Judá era a família de Davi. Então ele manda matar todos os descendentes de Davi. Se conseguisse, ganhou, né? Se conseguisse, matou o filho, matou o descendente, não nasce descendente. E o texto diz que um dos filhos dos descendentes de Davi foi tirado do meio da matança e foi escondido dentro do templo. Era Joás esse. Deus sempre está resgatando, de alguma forma, né? Às vezes o próprio descendente, às vezes um irmão do descendente para ajudar o descendente, ele sempre está agindo para manter o seu descendente, porque o dragão sempre está ali furioso, tentando devorá-lo. Mas quando chegam os magos chegam lá para Herodes e perguntam: onde é que vai nascer o Messias? E ele consulta os religiosos, eles dizem: está profetizado que é Belém, se é para nascer é Belém. E os magos vão até Belém, o dragão repete o mesmo equívoco. E ele manda matar todas as crianças. Não deu certo no passado, mas ele faz de novo. Manda matar todas as crianças em Belém. E esse é o último momento aqui em que você pode ver o dragão tentando devorar o filho quando nascesse. E o filho foi arrebatado e foi levado para o Egito e voltou anos mais tarde para pisar uma certa cabeça. Então, meus irmãos, a história bíblica inteira está nessa cena aqui. Por que ela inteira está nessa cena? Porque, como eu disse, tem muito a ver com Eva aqui, a mulher, mas não é Eva. E também não é Maria, como alguns da linha católica tentam defender. Essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, é toda a descendência santa. É toda a santa semente, que lá em Gênesis 3,15 Deus disse: essa semente santa vem e um dia o descendente maior dela vai ferir a sua cabeça. Então, sim, Eva faz parte, Maria faz parte, Sara faz parte, todo o povo de Deus do Antigo Testamento, que o Senhor preservou ao longo da história, das ameaças, da fúria de Satanás. E sim, em algum momento, essa mulher, ela está vestida
com as roupas de Israel. Quando você vê aqui, essas roupas quase que parecem a bandeira de Israel hoje em dia, né? Todo mundo conhece a bandeira de Israel. Por quê? Porque quando você vê o sol, a lua e 12 estrelas, onde no Antigo Testamento aparece explicitamente esses elementos num sonho do próprio José. Ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante dele. Por que 11, né? Porque ele é a 12ª. Ou seja, é uma figura da família de Jacó, dos patriarcas, né? do povo de Israel no Antigo Testamento. Porque em algum momento, desde que Deus chama Abraão e diz, de ti farei uma grande nação, então a semente santa está dentro dessa nação, ela se identifica com essa nação. E o grande papel dessa nação é trazer o Messias ao mundo. Papel cumprido. Muitas pessoas falam, Israel falhou em sua missão. Não falhou. Israel não falhou na sua missão principal. Muitos falam, Israel falhou, então o Senhor teve que trazer. Como assim o Senhor teve que trazer? Os planos do Senhor são perfeitos. Sempre esteve prometido que o Messias viria. Sempre esteve prometida a vinda do descendente, da semente da mulher. E Israel foi um instrumento, o maior de todos, na verdade. O instrumento maior que Deus usou para trazer seu filho ao mundo. Lá naquele lugar, lá naquele momento. Deus até tira o povo uma hora da terra e manda para a Babilônia. Mas 70 anos depois, fala, voltem, é lá que vocês têm que dar à luz. Por isso, ela é uma mulher grávida. Veja, a nação de Israel no Antigo Testamento ela é frequentemente descrita como uma mulher, a esposa do Senhor, adúltera muitas vezes. Mas jamais repudiada por Deus. O Senhor sempre volta a tratar com ela, mesmo depois das suas traições. Talvez o profeta Oséias seja o grande exemplo disso. Do modo como Deus volta a tratar com a sua esposa. Porque ela tem que dar à luz um menino. Um menino vos nasceu. Um filho se vos deu. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Então, Israel cumpriu o seu papel. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas, cumpriu sua missão. Ela trouxe à luz o Messias. Não quer dizer que individualmente e até coletivamente Israel não tenha falhado em vários aspectos, quebrou a aliança. Sim, sim. Mas Deus cumpriu sua promessa através da nação de Israel. O nascimento de Jesus é uma coisa impressionante. Porque os pais de Jesus estão no norte de Israel, né? José e Maria, ambos da descendência de Davi. Mas Jesus não está profetizado para nascer em Nazaré. Ele tem que nascer em Belém da Judéia, como foi profetizado. E agora, como é que faz? Falta pouco tempo para nascer o menino. Ele está longe da terra dele. Provavelmente José e Maria não tinham um plano de saúde que atendesse só em Belém, para eles poderem se mudar para lá e Jesus nascer. Então Deus diz, vou fazer uma coisa que eu costumo fazer. Quem que é o imperador da vez aí agora? César Augusto? Beleza, pode ser ele mesmo. Deus gosta de fazer decretos através dos imperadores. Um decretou que o povo fosse tirado de Jerusalém e fosse para a Babilônia, o outro decretou que voltasse. Esse disse, lá na sua, no seu ego megalomaníaco, eu disse, eu quero saber quanto que eu tenho de gente nesse império. E manda fazer um censo. Diferentemente dos censos atuais, que os, como é que chama o pessoal? Os recenseadores vão nas casas, o Augusto diz que cada um volte para a sua terra e se registre lá. E aí um certo casalzinho tem que sair lá da Nazaré, da Galileia, da região da Galileia,
atravessar uma região montanhosa, longe, difícil, complicado, para ir se recensear, alistar na cidade de Belém. Adivinhe só, lá Jesus nasce. As ferramentas de Deus são inusitadas. Ele costuma usar o dragão para cumprir os seus propósitos. Ele usa o imperador romano para criar uma coisa absurda. É absurdo o que o imperador está fazendo. Só não é absurdo nos planos de Deus, porque isso vai ser a ferramenta principal para Jesus nascer em Belém da Judéia. E para o dragão, mais uma vez, contribuir para isso, sem saber. Ele está sempre contribuindo de alguma maneira. Porque eu estou pressupondo, obviamente, que esse imperador é um ímpio, sob a influência de Satanás, como de fato ele era. E ainda assim é um instrumento de Deus. O Senhor nasce em Belém, o inimigo não conseguiu impedir. E começa então a contagem regressiva para a sua cabeça ser ferida. Mas Apocalipse costuma dar esses pulos, né? Ele consegue resumir. Se resumiu o Antigo Testamento em, 4 versículos, né? Até o versículo 4. Agora ele resume os 30 e poucos anos da vida de Jesus em um versículo. E ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então veja, nasceu, desceu e já fala, subiu, voltou ao trono. Então, estamos falando do nascimento e da ascensão de Jesus. Resumiu tudo. No meio tem a vida, a morte, a ressurreição, tudo que Jesus passou. Mas, para fins de mostrar, né, a grande derrota de Satanás, é muito importante apontar para a vinda, que ele tanto tentou impedir, a vinda de Cristo, e a volta de Cristo aos céus, que ele colocou no posto, né, de Senhor dos céus e da terra. Então, a mulher sai de cena, porque eu disse, Israel cumpriu a sua função. Não se espera mais nada de Israel como nação hoje em dia. No meu entendimento, sem qualquer valor bíblico, ficar tentando encontrar alguma função para a nação de Israel hoje, porque a coisa mais importante que ela podia fazer, ela fez. Ela trouxe ao mundo o Messias. Cumpriu o seu papel, por isso o verso 6 coloca a mulher saindo de cena. Ela não participa mais da história, dos desdobramentos. Os desdobramentos dessa história agora são celestes e terrenos. Porque diz, no verso 7, então estourou a guerra no céu. Veja, a guerra estava na terra. E agora ela vai para o céu. Por que ela vai para o céu? Porque uma vez que o Messias nasceu, Jesus nasceu, o dragão não pôde impedi-lo. Uma vez que ele morreu pelos pecados, ressuscitou e foi arrebatado até o trono, subiu aos céus. Então ele cumpriu tudo o que era necessário para realizar o que vai ser feito agora, nesse exato momento. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E que eles reagiram, né? Também o dragão e os seus anjos lutaram. Veja que quem começa a luta, agora não é mais o dragão, agora ele já está acuado, recuando. Quem vai para o combate é Miguel e os seus anjos. Porque o que eles querem fazer? Expulsá-lo dos céus. Expulsar Satanás e todos os seus anjos rebeldes, caídos do céu. E o dragão tenta resistir, mas não consegue. Diz o verso 8, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Muitos irmãos confundem aqui e acham que essa aqui é uma cena lá dentro da fundação do mundo. Não, isso aqui é uma cena da ascensão de Jesus. Isso que aconteceu depois que ele nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Só quando Jesus voltou aos céus e se assentou à direita de Deus e pegou o livro da mão direita de Deus, e o Pai disse, filho, agora você que reina. A partir de agora o reino é seu, governe céus, terra e infernos. Desse momento em diante, né, começa a purificação primeiro do céu. E os céus já estão purificados, não tem mais resquício do mal nos céus.
Porque a expulsão de Satanás e seus anjos significou isso. Os céus estão prontos. Mas a terra ainda não. A terra está em processo de purificação. Quando ele passar tudo isso pelo fogo, como Pedro fala, então será purificada e Satanás e seus anjos lançados para o lago que arde com fogo e enxofre. Até lá, a terra fica suja ainda. Em várias passagens do Antigo Testamento, você vê Satanás, anjos caídos no céu. Sem grande dificuldade de ir para lá, chegar lá. Né? O que diz o livro de Jó? Num dia em que vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus, entre eles estava também Satanás. Esse negócio de que o diabo não pode chegar perto de Deus, porque isso é coisa de filme, tá? Que põe a cruz para o vampiro fugir. O diabo conversou normalmente com Jesus. Se aproximou de Jesus. Não tem nenhum problema. Ele é um anjo. Quando levou Jesus até o pináculo do templo, a narrativa dá a ideia de que ele pegou ele pelo braço, sabe? E o levou até o alto do templo. Não queimou a mão do diabo, não, quando encostou em Jesus. E que só depois que Jesus disse, para trás, Satanás, o repreendeu, é que ele o soltou. E foi embora, até voltar possuindo Judas, né? Até o retorno do diabo, no capítulo 22 de Lucas. Diante do Senhor, Satanás estava nos dias de Jó, falando com Deus. Dando relatório das suas funções. Onde é que você estava, diabo? Supervisionando a terra, é isso que ele responde. Cumprindo meu papel de supervisor. Ok? E quanto ao meu servo Jó? O que você tem a dizer? Por que Deus está perguntando para ele? Porque, obviamente, Deus tinha dado uma função antes. A discussão não começou aí. Isso aqui não é uma primeira conversa. Pressupõe conversa anterior, essa conversa de Deus com o diabo. Porque um ponto está sendo para ser provado. E, queridos, o ponto é a justiça de Deus. A discussão toda está em torno da justiça de Deus. A grande acusação que o diabo lança contra Deus não é contra Jó, é contra Deus. Porque qual é o argumento? O argumento é, e por acaso Jó teme ao Senhor à toa? Por acaso o Senhor não o favorece desmedidamente? É isso que ele diz. Por acaso o Senhor não o cercou de bens e de coisas que ele não merece? A acusação nas entrelinhas é, faz tempo que o Senhor deixou de ser justo. Quando o Senhor, lá no início, disse e não cumpriu. O Senhor disse para o homem, quando comer, você morrerá. E depois o Senhor foi lá e disse, eu vou te dar mais um tempo de vida. Irmãos, por que vocês acham que tanto anjo seguiu o diabo? Eles são burros? Eles são tolos? De alguma maneira, Satanás conseguiu para esses anjos provar o ponto dele. Por que ele arrasta 1/3 das estrelas do céu com a sua cauda? Isso provavelmente é uma referência a 1/3 dos anjos dos céus. Porque em Apocalipse, geralmente anjos são simbolizados por estrelas. Eles o seguiriam à toa? Eles o seguiriam por... Não temos o que fazer aqui no céu, está tão chato, né? Vamos dar uma aventura com o diabo? Não, claro que não. Eles o seguiram porque provavelmente eles entenderam, eles acreditaram na mentira do diabo. Por isso Jesus diz, ele foi mentiroso desde o princípio. E não diz só isso, ele fala, ele foi o homicida também. Ele é o pai da mentira, o homicida desde o começo. Por que homicida? Porque quem ele sempre quis matar foi o filho. Foi o filho de Deus. O porvir, o que está para vir. Devorar o filho quando nascesse. Então, o que está sempre em disputa aqui é se Deus é justo ou não. Porque se Deus é justo, em tese, ele tem que condenar os pecadores. Ele tem que mandá-los para o inferno. Foi ele que disse que faria.
Como assim que não está fazendo? Ah, mas tem os sacrifícios pelos os animais que morrem pelos homens. Se eu fosse o diabo, eu diria, e o que vale o sangue de um cordeiro para morrer no lugar de uma alma imortal? Mas sabe qual é a questão? É que aquele cordeiro lá de Israel simbolizava outro. E esse outro o diabo não sabia. E sem saber, ele o levou ao matadouro. E sem saber, ele o feriu de morte como uma serpente traiçoeira que o golpeou. E sem saber, nessa hora, ele colocou sua cabeça debaixo do pé dele. Então o descendente só teve que fazer isso aqui, ó. Fim de história. É pela morte de Cristo na cruz que ele mata Satanás, espiritualmente falando. Fere, esmaga sua cabeça. Mas isso aconteceu porque o próprio Satanás entrou em Judas e foi lá vendê-lo pelas famigeradas 30 moedas de prata. Uma vez que o Senhor conquistou a vitória sobre Satanás, morrendo na cruz e cumprindo todas as profecias bíblicas, agora o general dos anjos bons, Miguel, diz: chegou a hora de fazer limpeza. Está na hora da limpeza. E ele pega uma declaração de despejo e vai lá e diz: galera, vocês estão despejados. Fora daqui. Porque essa batalha celeste de Miguel e seus anjos, ele tem 2/3 dos anjos a favor dele, né? Contra 1/3. Mais uma vez, não é uma batalha por força, por violência, por poder. É o cumprimento de uma decisão judicial. O juiz já escreveu. A decisão judicial já foi tomada. E a decisão diz que sejam expulsos daqui todos os caídos. Se espanta você o fato de que os anjos malignos estavam no céu antes disso, é só você se lembrar daquela cena, já mencionei a cena do diabo, né, do próprio Satanás, entre os filhos de Deus, que são outros anjos, diante do próprio Deus, né? Mas teve uma outra ocasião interessante no Antigo Testamento, em que o profeta descreve para o rei Acás, uma explicação de por que é que tanto falso profeta estava mandando, né, o rei ir à guerra. E o profeta diz o seguinte: eu vi o Senhor rodeado de todos os seus exércitos. Por isso que ele é o Senhor dos exércitos, reunido de todos os seus exércitos. E lá no meio, né, o Senhor fez uma pergunta e disse: quem enganará Acás? E então, um espírito maligno, que está no meio dos exércitos do Senhor, levantou o dedinho e disse: eu. Venha, chega aí. O que você pretende fazer? Sairei e serei boca mentirosa, né? Língua mentirosa na boca dos profetas dele. E Deus diz: gostei, vai. E o espírito maligno vai e usa uma falsa profecia para enganar Acás, para ele ir à guerra, para ele ser destruído. Sabe, essa cena não se encaixa muito bem com as visões de Deus que as pessoas têm por aí, né? Um Deus meio fraco, meio efeminado, um Deus meio Papai Noel celeste, né? Com a barriga grande, cabelo branco, um saco de presente nas costas. Não se encaixa, mas esse não é Deus. A figura bíblica de Deus é de um Deus soberano. E que pode até mesmo usar, né, esses poderes malignos para o cumprimento dos seus propósitos, até que haja legitimidade para expulsá-los de lá.
Essa legitimidade foi alcançada quando? Quando acabou o papel deles lá no céu, de acusadores. Os acusadores, o grande acusador dos nossos irmãos, né? Mas não só eles, não só ele, também os demais, que funcionavam, que tinham essa função de acusadores. O texto diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, está aí, né? Nome, CPF, RG e tal, data de nascimento, o sedutor de todo o mundo. Aqui está o primeiro cargo, sedutor de todo o mundo, aquele que enganou Eva, lembra outra vez da história. Aquele que começou lá a ser o enganador de todo o mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por isso que 1/3 aqui são anjos, né? Então ouvi uma voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora, já, é fato consumado. Lá no dia em que Jesus subiu aos céus e pegou o livro da mão direita e se assentou à destra da majestade nas alturas, nesse momento em diante, a salvação, o poder, o reino e a autoridade de Cristo foram estabelecidos. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, segundo cargo, né? Primeira função, o sedutor de todo o mundo. Segunda função, o acusador dos nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite. Veja, né, a força da imagem aqui. De dia e de noite, não tem descanso. Diante do nosso Deus. O termo grego aqui é perante a face de Deus, cara a cara. Mas ele não tem mais essas funções. Ele perdeu o direito de ser o príncipe deste mundo, ou enganador das nações. Jesus disse isso em João 12, né? Quando ele falou, chegou o momento desse mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando Jesus foi crucificado ali entre céus e terra, nesse momento, legitimidade foi conquistada perante o tribunal celeste, para que o Satanás fosse expulso do céu, perdesse seu cargo de acusador e perdesse seu cargo de enganador. Você não sabe o quanto isso era importante para ele. Você não sabe o quanto isso era valioso para ele. Eram os seus 2 maiores trunfos. Foi aquilo que ele prezou, conquistou desde o começo, usurpado, é verdade. Isso foi uma perda. E é por isso que você vê na sequência, né, a sua fúria, a sua cólera, de quem sabe que perdeu e não pode mais reverter a perda. O verso 12 conclui, nós já vimos o 11 ontem, o 12 diz, por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Por quê? Porque os céus estão purificados, pacificados, não tem mais resquício de mal lá em cima, o diabo e seus anjos foram expulsos, o céu está livre. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa última frase é muito importante, porque já está claro que ele não tem chance nenhuma de vencer. Aliás, ele nunca teve chance de vencer na força, no poder do braço. Isso ele sempre soube. O seu ponto sempre foi jurídico. O seu ponto sempre foi legal, porque por um tempo ele pareceu vencer nessa área. Enquanto Deus não dava uma solução definitiva para o pecado, Deus não podia expulsá-lo, você entende? Porque ele tinha um ponto ainda. O ponto é, mas a justiça não foi feita. Mas quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morre na cruz do Calvário, apertaram o botãozinho lá sem desligar o microfone do acusador. Ele estava lá, blá, 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 blá. Sai mais som nenhum. Não tem mais direito de falar. Não pode mais intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem já os justificou. Através dos 3 grandes fatos, né? Morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Sabe, uma das doutrinas esquecidas do cristianismo é a doutrina da ascensão.
A gente nem fala dela, né? Para nós só existe Natal e Páscoa. Pouquinho a gente lembra da sexta-feira. Mas sem a ascensão, o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus não seriam completos. A ascensão colocou Jesus lá naquela posição. Quando ele foi coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguns perguntam, mas já não era? Você tem que dizer, irmão, você está confundindo uma coisa. Estamos falando de algo jurídico. Claro, ele sempre foi o dono de tudo. Mas enquanto a situação jurídica do pecado humano não fosse resolvida, Satanás tinha um ponto. E ele se apegou a esse ponto até o fim. E no final, ele ajudou a provar o próprio ponto. Quando foi um instrumento da sua própria morte. Agora, para resumir, para você entender o capítulo 13, o que João está querendo dizer? O inimigo sofreu sua grande derrota. Ele perdeu seu posto no céu, sua autoridade nos céus. Ele não pode mais acusar, não pode mais manter as nações nas trevas. Agora ele foi jogado para a terra, agora ele é um guerrilheiro, um terrorista. Ele sabe que o único jeito é se explodir junto com todos, né? É mais ou menos isso. Ele não tem mais como reverter essa derrota. Então ele vai tentar, de alguma maneira, causar estrago. Estrago no reino de Deus já estabelecido. Como? Com os seus 3 aliados, primeira besta, segunda besta e a grande meretriz. A primeira bate, a segunda engana, a terceira seduz. Cabe ao crente resistir a esses ataques todos. O número da besta, meus irmãos, é da segunda besta. A segunda besta é o falso profeta. É o falso ensino. Ela seduz também, o texto fala que ela seduz os que habitam sobre a terra, mandando que faça uma estátua, mandando que marque os crentes, né, todos os homens, as pessoas, na verdade, com essa marca. Ela é a grande meretriz ali, na verdade, né, mostrando a falsa profetisa Jezabel lá em Tiatira, porque o que dizia Jezabel? Olha, se quiserem continuar participando da nossa guilda aqui de vendas de púrpura, todo mundo muito rico, né? Tem que participar lá do ritual ao imperador. Se não participar, o seu nome vai ser riscado. Então você não compra, então você não vende mais. É ilusório pensar que isso é uma coisa lá do futuro, tipo Star Wars, alguma coisa assim que não vai acontecer. Porque a marca da besta sempre esteve no mundo. E está exatamente agora. Exatamente agora, o inimigo está marcando os seus. Por quê? Porque Deus também está marcando os seus. Aliás, Deus marca primeiro. Sim, porque a primeira marca que aparece em Apocalipse não é a do capítulo 13, é a do 7. E lá no capítulo 7 foi dito assim, olha, segurem aí as taças, né? Segurem aí o derramar da ira sobre o mundo, calma. Antes nós temos que marcar na fronte os servos do nosso Deus. A primeira marca de Apocalipse não é a da besta, é a do cordeiro. Marcados também na fronte, com a marca de posse, pertence ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Simbolizada no eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A marca do Cordeiro, a marca da salvação. Quando uma pessoa recebe essa marca, ela está dizendo, eu sou uma testemunha de Jesus. Eu fui salvo por Cristo e eu vou testemunhar de Cristo durante toda a minha vida. Quer eu ganhe coisas com isso, quer eu perca coisas com isso, não importa. Vou ser sempre contente, como Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Com muito ou com pouco, sem nada, não importa. Com roupa ou trapos, não importa. Sou sempre contente em Cristo. Uma testemunha de Jesus. Mas a marca da besta é o oposto. Pertence à trindade satânica, pertence à trindade maligna, né?
Segue o dragão, a besta, o falso profeta. Segue o maligno. Segue os nicolaítas. Segue os baalamitas. Segue os jezabelinhos. Porque quem segue eles, comprava, vendia, negociava e continuava sua prosperidade no mundo romano daqueles dias. Como os laodicenses, somos ricos e abastados. Estamos ganhando dinheiro adoidado nesse mundo. O contrário eram os esmirnenses e o pessoal de Filadélfia, que preferiam perder o que fosse para continuar fiéis a Deus. Como quase todas as coisas tendem a ter uma intensificação no fim dos tempos, é provável que no fim dos tempos essa marca da besta ela fique ainda mais específica. Agora, esperar um artefato tecnológico para identificar isso é bobagem. Não faz nenhum sentido no texto para quem recebeu essa passagem. Como é que esses leitores aqui podiam pensar num artefato tecnológico? Tentar encontrar coisas literais para identificar essa marca é perder o foco. É entrar na ilusão do dragão. E aí fica esperando uma coisa que já está aqui. Fica jogando para o futuro como se não houvesse risco no presente. Fica sonhando acordado. A marca da besta, meu irmão, está, infelizmente, ao seu alcance. E você recebe ela sempre que nega o seu Senhor. Não necessariamente quando você vai lá no meio da praça pública e fala assim, não acredito mais em Jesus, não é isso. Não. Mas em cada teste diário, em cada situação diária, onde nós, como aqueles crentes daquelas cidades imperiais, temos que resistir aos ataques da primeira besta, aos enganos da segunda besta, à sedução da meretriz. E fazemos isso por amor ao nosso Senhor. Por amor ao nosso... Isso é o primeiro amor. Fazemos isso por amor ao nosso Senhor que se deu por nós. Sempre me pergunto, mas será que lá no final o diabo não vai criar um chip mesmo? Não devia se preocupar muito com isso. Agora, eu sei o seguinte. Uma coisa que não traz consigo uma decisão moral, não é nem boa nem má, necessariamente. Então eu sempre digo o seguinte, tá bom, se você está tão assim, esperando o tal do chip, então faça o seguinte, se algum dia um chip lhe for oferecido, e lá no contrato, nas linhas pequenas, estiver escrito assim, eu por aceitar esse chip renego a minha fé em Cristo, tal, você fará muito bem de não aceitá-lo, né? Mas não pode ser uma pegadinha, entende? Porque Deus não permitirá que o seu povo caia em pegadinhas. Isso é uma decisão de vida. Isso não é uma coisa que a gente vai ser enganado, assim, na boa, sem ter que fazer uma decisão moral. Qualquer coisa, seja o que for, que para obter aquilo, por isso que eu digo, o chip pode ser a marca da besta? Pode. Como qualquer coisa, que para obter aquela vantagem, você tenha que renegar a sua fé, ou algum aspecto da sua fé, marca da besta. Qualquer coisa. Lá para os crentes de Éfeso, era simplesmente continuar indo e servindo aos interesses do imperador. Eles tinham o certificado de bons cidadãos e, consequentemente, podiam comprar e vender à vontade. Sem isso não podiam. Então, a gente não tem que ficar preocupado com o quê? O objeto, o artefato, isso não significa nada.
Mas em qualquer situação da nossa vida, agora ou no futuro, em que para obter alguma vantagem, nós tenhamos, vantagem do mundo, entenda, nós tenhamos que abrir mão da nossa fé. Sabe, meus irmãos, não está muito longe, não. Hoje em dia existem várias coisas, existem vários aplicativos, várias coisas. Para você participar, você tem que fazer uma assinatura dizendo assim lá, eu me comprometo a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E muitas dessas linhas pequenininhas ali é seguir a ideologia do nosso mundo. E você só precisa clicar lá, eu aceito, né, as regras para poder vender nessa plataforma. Muitas vezes está lá, me comprometo a seguir as ideologias da atual sociedade. Se elas são anticristãs, você não vai assinalar aquele quadradinho. Só que se você não assinalar aquele quadradinho, você não vende naquela plataforma. Então, você que sabe. Agora é você que decide. Quer a marca da besta? Clique. Porque é isso que é a marca da besta. Ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. Ela está em pequenas coisas, muitas vezes, em pequenas escolhas. Não vai ter uma fila ali no meio da cidade dizendo, quem quer pôr o chip na testa, venha nessa fila. E aí você diz, eu não, né? Deus que me livre. Se fosse tão fácil assim, ninguém seria enganado. Já dizem, o diabo está nos detalhes. E os detalhes são eles que nós engolimos muitas vezes. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que tu continues a nos abençoar através dela, nos dando sabedoria, Deus, discernimento, mas acima de tudo fé, esperança, coragem, para vivermos a fé, conforme Jesus viveu, a vida de Cristo, e desse modo também sermos boas testemunhas de Jesus nesse mundo em que vivemos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.